pra cá. Tem mais gente pra lá não, tá todo mundo aqui, né? Estamos no Engenho Pitanga, a 1 hora de Olinda. Esse facão e uma serra que ainda está por vir são as únicas ferramentas utilizadas por Jones, um aprendiz das florestas. À frente dele, um grupo de estudantes de agronomia do Instituto Federal de Pernambuco assiste sua palestra. Atentos! Cai uma folha, ainda não terminou o papel dela, folha da planta. Vai alimentar um monte de vidas. Que essa vida bem alimentada vai transformar no alimento dessa principal vida. Para nós que trabalhamos com agrofloresta, a principal vida é essa, o solo. Vieram de Barreiros para escutar Jones Pereira, agricultor que coleta mais de 10 toneladas de alimento por ano em um único hectare de terra. No sistema convencional, qual é a proteção que se dá para essa vida aqui? Com o olhar da agricultura ecológica, para se plantar aqui, será que era realmente necessário destruir tudo isso para poder entrar com a cultura? Ou apenas fazer alguns manejos? A chuva que cai aqui, ela aqui mesmo fica. A gente afasta a serrapilheira, está molhadinha a terra. E a água representa a vida, né? Qual é o ser vivo que vive sem a água? No solo da natureza você vê que é todo protegido. Você não consegue ver a terra, né? Você tem que afastar a serrapilheira para poder ver esse solo. É uma proteção que ela dá e com vários objetivos essa proteção. Por conta dessa proteção que ela dá, já evita um problema com o quê? Com erosão, né? Erosão provocada pelo vento, pelas chuvas, né? Pelo sol, né? E, além disso, garante mais a umidade para as plantas. Quer dizer, só com um pequeno ensinamento que ela nos dá, ela já oferece um monte de vantagem para nós. Gente, o mais luminosidade para o pé de manga, o pé de manga já vai abrir algum braço para lá, vai liberar a luminosidade. Domínio de pragas. Será que aqui dentro, com certeza aqui deve ter alguma praga, mas tem domínio dela aqui? Onde acabando tudo? Ninguém vê. Por causa de quê? Cria-se aqui dentro aquele equilíbrio. Está sempre uma planta em benefício de outra, ajudando outra. Um animal ajudando o outro. Dentro do próprio solo, aquela que tem um extrato mais alto e talvez buscar nutriente no solo mais profundo e trazer para a superfície para alimentar aquele outro que cresce menos. Então, um está sempre ajudando o outro. Mas na nossa agricultura, na agricultura convencional, na agricultura moderna, é tudo ao contrário. Se você for olhar num canto assim, tem às vezes mais de 10 tipos de planta diferentes. E por que no meu roçado tem que ser o monocultivo de uma planta só?
que geralmente é assim que se faz, né? Quando é milho é só milho, quando é só feijão, quando é macaxeira é só macaxeira. Raras são as vezes que coloca duas culturas, mas na sua maioria é sempre só uma planta. Não é um palmito de boa qualidade não, de bem boa não, mas tem palmito. Porque aqui. no meu roçado eu tenho que deixar ele feito um terreiro. Tudo varrido, tudo limpo. Que é o que a gente vê nos plantios, né? E muitas vezes depois de capinado, né, bota assim no canto assim para tocar fogo. Será que o nosso saber é maior do que o dela? Se no roçado dela ela está dizendo, vamos plantar uma diversidade, vamos plantar de vários estratos diferentes, vamos manter o solo coberto e a gente fazendo tudo ao contrário. O solo que era este passou para ser este. É uma diferença muito grande. E o que fez isso? Simplesmente um sistema de agricultura. Se eu for plantar aqui, eu não vou plantar pensando só em mim. Porque quando ele fez isso daqui, preparou a área e plantou a macaxeira, ele plantou pensando em quem? Só nele. Vem aquela questão do planejamento. Vou chegar para a minha área e vou olhar para o solo. Na situação que está esse solo, o que é que consegue produzir? E vinha com as plantas adubadoras junto com ela também. Chegar com a minha semente, com a minha planta e vou conversar com ela. Vou perguntar para ela, para você produzir bem, você precisa de quê? E vou oferecer para a minha planta aquilo que ela precisa. Aí o que é que vai acarretar? Eu vou ter que fazer um planejamento e um desenho da minha área. O que é que eu vou plantar, planejar o que é que eu vou plantar e desenhar ali. Vou plantar culturas que diretamente nunca vou me alimentar dela. Mas isso aqui, como é um ser vivo, precisa de alimento. Vou plantar para ela também. Na nossa agrofloresta lá, de início, teve muito altos e baixos. Hoje a gente já vê tanta coisa diferente lá. Inclusive a volta dos próprios animais. Já está encontrando ambiente propício para ele. Esse trabalho envolve toda a família.
Lenir Ferreira, esposa de Jones, é uma peça fundamental desse processo. Entre outros trabalhos, é ao lado de Jones e com sua simpatia que ela vende os produtos colhidos e beneficiados na Feira das Graças, aos sábados em Recife. É de jaca, é? Os dois de jaca? Não, eu já comi. Ah, quer mais? Agora vamos Né? para casa. O meu papel dentro da produção é beneficiar. É agregar assim, né, a durabilidade do produto e o valor. Nossa produção aqui ela é com banana, são vários tipos, são uma diversidade de produção, né, de frutas. Tem a banana, tem o açaí, tem o cacau, tem a mangueira, o cajá, a jaca, a manga, o cajueiro, a carambola. Isso tudo por sua época, quando está tendo fruta, eles são beneficiados em doce, em licor e gelé. Qualquer produto aqui seja beneficiado com doce, ele tem uma durabilidade de 6 meses. A gente dá 6 meses, mas eu sei que passa mais. É o que a gente come, a gente passa também com garantia, com segurança. E isso não tem preço. Esse é Luciano Lira, agrônomo, consumidor do pastel de jaca da Dona Lenir. Acredita ter sido fundamental optar por uma alimentação orgânica na recuperação de um tratamento de câncer e hoje, com sua zabumbinha, toca e canta na feira para quem quiser ouvir e dançar. E esses clientes para nós hoje, eles passaram a ser uma família também junto com a gente. E isso não tem preço, a amizade, o carinho que eles demonstram, a gente faz isso com muito mais amor e mais prazer. Trouxe muita coisa boa, muita coisa positiva. Para começar, assim, a liberdade, né, de eu fazer, de fazer eu mesma criar, a liberdade de eu ter minha produção, de eu ter minha autoestima melhorou. O meu próprio dinheiro também eu peguei, comecei a ter para minha mão mesmo. E mesmo sendo assim a família junto, mas a gente tem a nossa parte, né? E aí isso trouxe tudo de bom. A qualidade de vida, principalmente. Não é um sistema da agricultura que você aprende em sala de aula, né? É pondo realmente em prática. Muitas vezes não se encontra, são poucas vezes professores que têm essa mente aberta e traz grupo de alunos assim. Onde isso deveria realmente, nas próprias universidades, nos próprios institutos, ter lá trabalhos que mostrassem uma forma de agricultura onde o profissional, quando sai dali, sai com a mente já voltada para aquilo ali também. E a natureza é preocupada em cobrir. Porque quando ela consegue colocar esse lodo, quanto mais ela coloca, mais aquele solo, essa terra fica protegida, você vê, ué.